Olá, pessoal. Bom, nós vamos hoje fazer a correção do texto de um dos meus queridíssimos alunos online. Ele passou para mim 3 propostas, vou fazer 3 vídeos diferentes. A primeira proposta é uma proposta argumentativa e ele se deparou com um grande desafio. O concurso ele está exigindo um texto com no máximo 15 linhas. Se para alguns 30 linhas já é um horror, imagine 15 linhas, como se comportar em apenas 15 linhas para um texto argumentativo. As etapas que devem constituir um texto argumentativo são a apresentação de tema, exposição das ideias que serão analisadas, identificação das demonstrações, também identificadas como contextualizações, que são dados, citações, leis, pesquisas, referências históricas, geográficas, enfim, algo que esteja ali para consubstanciar a sua opinião. E lógico, em um texto argumentativo, ao final você tem que deixar muito clara qual é a sua opinião, muito claro qual é o seu posicionamento. Ele elaborou aqui, porque não sabe ao certo como essa proposta vai ser apresentada, faça uma dissertação discutindo a opinião exposta no texto abaixo. É importante que você assuma uma posição, notem logo a identificação de um texto argumentativo, a favor ou contra as ideias apresentadas. Justifique a sua posição, por conseguinte, com argumentos. Os argumentos são as ilustrações que eu falei ainda há pouco. Você poderá também assumir uma posição diferente, alinhando argumentos que sustentem. Aí ele colocou aqui a observação. Professora Rose, aqui quebrei a cabeça para resumir as ideias, mas como havia muitas ideias no texto que não poderiam ser ignoradas, então eu fiz um texto entre 15 e 20 linhas. Acredito que na minha prova aparecerão propostas mais fáceis de se escrever de maneira mais concisa. Não é o tema que faz uma diferença, é o tipo de relacionamento que você tem com o tema. Tem gente que consegue ser conciso, tem gente que não consegue ser conciso. Então, trabalhar sobretudo com um esquema de estruturação, seguindo aqueles passos que eu identifiquei ainda há pouco, tá? Em um texto argumentativo, você tem que apresentar qual é o tema, identificar quais são as vertentes que serão abordadas, apresentar ilustrações e colocar explicitamente um posicionamento. Veja que da forma como eu estou apresentando isso para você, significa dizer que se pode fazer algo do gênero, até mesmo em um parágrafo apenas. 2 linhas para apresentação, 2 linhas para a apresentação do tema, 2 ou 3 linhas para a identificação das vertentes que serão apresentadas. Você pode selecionar 2 vertentes ou 3 vertentes. A primeira vertente sendo explorada em 2 linhas, a segunda vertente explorada em 2 linhas, a terceira vertente explorada em 2 linhas e nas 2 linhas finais do texto o seu posicionamento. É sempre uma questão estratégica de organização. Eu vou passar para você, para o seu WhatsApp agora, um vídeo dica acerca de como fazer um parágrafo de desenvolvimento valendo nota 10. Porque você precisa cumprir a expectativa do corretor. Bom, o texto de apoio é esse aqui e é para tratar das ideias que estão neste texto de apoio. Eu desisti do Brasil. Se o criminoso, segundo o próprio judiciário, deve ser beneficiado com uma pena leve, o que acontecerá com o resto da sociedade? Vamos colocar grades em todas as portas e janelas? Nos entrecheirarmos dentro de nossas próprias casas? Reduzir a circulação de pessoas? Nos armarmos até os dentes? Viver numa colônia penitenciária como na ficção kafkiana? Se a justiça é inócua, as leis protegem o bandido e a impunidade campeia. A sociedade fica literalmente jogada às feras. É como se vivêssemos no Velho Oeste, povoado de ladrões, bandoleiros e assassinos, mas sem nenhum candidato a xerife. Bom, é um texto super dramático acerca da realidade vivenciada pelos brasileiros hoje e a identificação do abandono. O posicionamento aqui do autor é um posicionamento que indica que há uma banalização da violência e um acolhimento ao criminoso em relação aqui ao benefício,
um acolhimento com penas leves, com tolerância e uma rudidez, vamos assim dizer, em relação ao que está acontecendo com a população. Os bandidos estão aí fora e a população está acuada. Não esqueçamos que aqui na proposta a relação é muito clara, a observação é muito clara. Você pode se posicionar de maneira diferente ao que está sendo apresentado no texto. No entanto, ao se posicionar de forma distinta, é necessário que você apresente argumentos distintos. Olha, o texto é dramático mesmo, e se posicionar de maneira diversa ao que o texto está apresentando não é difícil, ok? Vamos ver aqui como é que ele se posicionou. A tela aqui está clara, mas na gravação não vai ficar tão clara, não. Devido ao aumento da violência, boa parte da população se diz desiludida com o país e acusa o Poder Judiciário de aplicar penas brandas aos criminosos. Essa opinião apresenta, no mínimo, 2 erros, um conceitual e um estratégico. O erro conceitual dessa opinião é o desconhecimento das responsabilidades de cada poder do Estado, que estão delimitadas na Constituição. Na Constituição Federal de 1988. Cabe ao Poder Judiciário somente a aplicação das penas e de suas possibilidades de progressões, por exemplo, para o regime semiaberto que estão previstas na lei, na legislação brasileira. Portanto, os que anseiam penas mais severas devem provocar o Poder Legislativo, que é o responsável pela criação de leis ou revisão das existentes. Já as penas mais severas, o alto investimento em segurança residencial e o armamento da população como respostas à violência configuram um erro estratégico. Isso porque demonstra-se a preocupação em atacar apenas as consequências do problema. A educação de qualidade e o incentivo ao esporte e cultura, especialmente direcionados aos jovens, são garantias constitucionais que deveriam ser exigidas do Estado para o combate eficaz das causas da violência. Bom, o que acontece aqui nesse texto? O texto de apoio, ele está questionando a forma como nós vivemos acuados em relação a um benefício concedido ao marginal, enquanto a sociedade está encarcerada. Então, veja só, querido, você deveria ter respondido a esses questionamentos. E o principal questionamento é esse cárcere da sociedade. Veja, você tem uma pena leve, então você tem liberdade para o preso e o cárcere da sociedade. A sociedade, ela fica de portas e janelas trancadas, ficamos dentro de nossas casas, reduzimos a circulação, nos armamos até os dentes, vivemos numa colônia penitenciária da ficção kafkiana. Então, você não está respondendo exatamente aos questionamentos. O que eu percebo aqui, portanto, é a necessidade de trabalhar a interpretação do texto quando não há na proposta temática um direcionamento mais explícito. Ele pede para que você leia o texto e entenda o que o texto está questionando. O texto não está questionando a abordagem que você apresentou aqui nesta produção. Você está abordando justamente a responsabilização do Poder Judiciário. Repare, uma introdução é aquilo que identifica sobre o que você vai escrever. Olha a sua introdução, você não está identificando a questão do cárcere social. Essa sensação de a população estar aprisionada num lugar do marginal, do criminoso. Devido ao aumento da violência, boa parte da população se diz desiludida com o país e acusa o Poder Judiciário. E você está tratando dessa acusação. E que essa acusação tem 2 erros, um conceitual e outro estratégico. A acusação no que diz respeito ao conflito conceitual e a acusação no que diz respeito ao conflito estratégico. Então, você está apoiando toda a sua análise justamente na acusação.
Isso significa dizer que há um prejuízo em relação à sua nota, porque houve uma fuga no mínimo tangencial. Quando há uma fuga no mínimo tangencial, significa que você perde no mínimo 50% da sua nota. A fuga tangencial é quando você está tratando do assunto, mas não exatamente do tema. Então, como é que você evita isso? Você evita isso selecionando as palavras que são mais importantes. No caso aqui dessa proposta, o que é mais importante é o questionamento. O que diz o questionamento? O questionamento está tratando justamente sobre esse cárcere social. Como é que eu posso falar? Essa prisão em que a sociedade está vivendo hoje. Então, você deveria ter tratado exatamente sobre isso. Olha, repare, se o criminoso, segundo o próprio judiciário, deve ser beneficiado com uma pena leve, o que acontecerá com o resto da sociedade? A questão da responsabilização do judiciário é somente aqui nesse primeiro momento. O resto trata justamente acerca da proteção ao bandido e da banalização, não, e do desapego também não é essa palavra que eu quero apresentar. E do desarranjo social da sociedade. A sociedade é abandonada, abandono é a palavra que eu quero. A proteção ao bandido é o abandono da sociedade. Você não está tratando disso no seu texto. Você está tratando sobre outra coisa. Então, você já perde aí 50% da sua nota. Eu vou continuar a fazer a correção, porque existem questões estruturais aqui, que são questões que não serão negativas para você ouvir, tá? A percepção do tema, quando nós não sabemos escrever sobre o tema, não significa dizer que nós não saibamos escrever. Eu mesma zerei a minha redação, a primeira redação que eu fiz no vestibular. Fiquei arrasada porque eu era monitora voluntária no cursinho onde eu estudava. E de repente zerar a redação. E eu levei anos para superar esse trauma, viu? Foi, meu filho, levei anos. Eu ficava com a maior vergonha de contar para as pessoas que eu zerei a minha primeira redação de vestibular e de 15 pontos da segunda redação, de 15 pontos, eu fiquei apenas com 3 pontos, porque eu fiquei tão nervosa, tão desesperada, achando que eu poderia zerar a redação, que isso me comprometeu bastante. Então, o nosso emocional, a forma como nós lemos o texto, nossa estratégia de interpretação de texto, faz toda a diferença. Eu tenho umas videoaulas lá no meu canal do YouTube sobre interpretação de texto. É pouca coisa, porque o curso de interpretação de texto é uma espécie de meu tesourinho, sabe? É uma coisa que eu não libero tanto, não. Mas eu acho simplesmente fantástica a técnica de interpretação de texto. Quando você consegue perceber como fazer a leitura de um texto, isso é muito bacana. Tem uns vídeos em que eu aplico essas técnicas, que são os vídeos de análise de provas. Então, se você puder procurar, eu vou dar uma olhadinha amanhã e passo para você. Vai ser mais rápido, porque já estão lá, não vou precisar editar essas coisas. Então, eu vou selecionar umas videoaulas e passar para você. Porque o que careceu aqui foi da compreensão do texto, que deveria ser o suporte, né? Que aqui você está tratando sobre uma outra temática. Mas mesmo assim, vamos seguir analisando a estrutura, não mais analisando a parte temática, porque esse texto já não seria avaliado, mas avaliando a estrutura. Em termos de estrutura, seu texto está muito bacana, porque você tem os cortes no momento apropriado, os elementos de coesão textual adequadamente apresentados aqui, o pronome demonstrativo essa, remetendo à opinião que já havia sido citada, a organização dos 2 parágrafos com o erro conceitual, que foi o primeiro erro que você apresentou, e depois o erro estratégico, muito interessante também essa organização. Você apresenta o conceitual, depois você justifica, cabe ao Poder Judiciário,
Você ilustra o regime semiaberto e você finaliza, você cumpre as etapas de um parágrafo de desenvolvimento. O link do vídeo que eu vou passar sobre como fazer um parágrafo de desenvolvimento nota 10, você segue exatamente essa trilha. Então tá muito perfeitinho, perfeitinha a estruturação do parágrafo. Aqui tem um erro. Amanhã, a iluminação ficou ruim hoje, eu comecei a gravar uns vídeos hoje à tarde, por isso que eu comecei a fazer também a análise de sua redação um pouquinho mais tarde. Eu gravei uns vídeos, depois eu olhei que a iluminação ficou péssima. Vou ter que gravar de novo. E um dos tópicos que eu gravei hoje, uma das dicas que eu gravei, foi justamente sobre isso aqui, olha, sobre a utilização do hífen. Você perde pontuação pela utilização do hífen, porque semi-aberto hoje é junto. Por que é junto? Porque semi é um prefixo e aberto é o radical. Se eu tenho um prefixo terminado de uma forma diferente com a qual inicio o radical, hoje os opostos se atraem. Não termina com I e começa com A, eles são diferentes. Então, basicamente, o que você precisa internalizar num processo de derivação, os opostos vão se atrair e os iguais vão se repelir. Por exemplo, se fosse micro-ondas aqui, seria com hífen, porque micro termina com O e ondas começa com O. Aí teria que ter o hífen, porque os iguais se repelem. E como aqui eu tenho diferentes, termina com I e começa com A, eu tenho que juntar. Então, você tem um erro de ortografia aí nesse momento. Eu tenho uma letra que melhorou bastante, tá? Eu achei que ficou bem bonitinha a letra, porque o primeiro texto não estava com a letra tão bonitinha, não, era mais pontuda, salvo engano. Esse já é um excelente marcador de discurso. O erro conceitual dessa opinião, isso aqui é muito interessante, porque você não coloca apenas disso, você remete à opinião, estabelecendo coesão textual. Esse parágrafo também tem adequadamente a apresentação da ideia, as penas mais severas, o investimento, a questão do erro estratégico, você apresenta a ideia, você justifica a ideia, você ilustra e você constata. Logo, você tem aí um parágrafo, estruturalmente falando, muito bom. Toma cuidado somente com, portanto, a análise do tema. A sua análise do tema não foi adequada e te prejudicou muito na análise, tá bom? Ficamos por aqui. Agradeço a vocês. Quer que eu corrija seu texto também? Pois é, vamos fazer um pacote aí de correções bem bacanas. Estamos no tema 10 já, eu e ele. Às vezes eu me atraso um pouquinho, peço desculpas, muitas atividades. Corrigindo seu texto, correção em vídeo para você, manda um WhatsApp.